esplendor da fé. Esplendor da fé. É um privilégio, junto, abrirmos a palavra de Deus e deixar ela transformar nossa vida. Nos mostrar aonde nós estamos e aonde podemos chegar. Hoje nós queremos, nesse instante, considerar contemplando Jesus. Contemplando Jesus. Gostaria de ler no capítulo 14 de Mateus, se me permite. Capítulo 14 de Mateus. Começando a ler no versículo 27. Quem sabe melhor no 26. Ali tem um detalhe importante. Contemplando Jesus. Não há nada que alegraria mais o meu coração, porque isso alegrará o coração de Deus quando nós contemplamos Ele. É onde achamos a solução de todas as coisas. Permita-me ler aqui no capítulo 14 de Mateus, versículo 26. Quando o viram andando sobre o mar, tinham atendido o povo, Jesus foi orar na montanha, mandou os discípulos para frente no barco. Depois ele foi ao encontro deles, como vem hoje ao teu encontro, ao meu encontro. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente respondeu. Imediatamente disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Hoje, neste instante, Jesus está dizendo para você, na tua circunstância, não tenha medo. E aí, versículo 28, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me vir ao teu encontro sobre as águas. E Jesus respondeu, venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Ele conseguiu contemplar Jesus. É muito interessante que, alguns instantes antes, a mesma cena parecia ser um fantasma. Eles tinham estado com Jesus o dia todo. Mas para encontrarmos o Cristo, para contemplarmos Jesus, precisamos focalizar nele. A Bíblia diz que Deus é Espírito, e os que adoram precisam adorá-lo em Espírito e em verdade. 1 de João diz, e o verbo se fez carne, a palavra se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, a unigênito do Pai. É importante que nós percebamos e olhemos para o Cristo. Porque quando estamos contemplando o Cristo, então o sobrenatural se torna o normal. Não há nada impossível quando estamos contemplando o Cristo. Nada. Mas quando tiramos os olhos dele, por um instante que for, aquele ambiente sobrenatural, aquele espetacular, então corrói e desmancha. E acontece o que aconteceu com Pedro. Permita-me ler mais outro versículo, diz aqui. Mas quando reparou o vento, ficou com medo e começou a afundar. E gritou, Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E juntos voltaram para o barco. E Jesus faz até uma pequena repreensão aqui. Homem de pouca fé. Por que você duvidou? Ao homem que acabou de andar sobre as águas. Nesse instante, quero que entendamos que a maneira de contemplar o Cristo é através da palavra. É através de um convívio, onde quando levantamos na manhã, pedimos a Deus, o que o Senhor está fazendo hoje? Deixe-me ajudar. Em vez de dizer, eu estou fazendo isso, vem me acompanhar, ou me dá isso, me dá aquilo, me protege daqui.
Isso são passos aproximando de Deus. Pedindo a Deus, aí já é o começo. Mas quando começamos a ver que a mudança total acontece, quando nós contemplamos o Cristo, aquilo que é um ambiente desesperador, um ambiente que não tem soluções, quando começamos a focalizar nossa atenção no Cristo e deixamos nossa atenção nele focalizar e apagar todas as outras coisas, então entendemos e vemos e andamos no sobrenatural. Eu morei por alguns anos na Bolívia e lá houve um instante que eu lembro chorando em uma rede que estava na nossa sala, numa casa que meu pai fez no tribo de índios, no tribo de Cironó, lá nos matos de Ibiatu, cidade de Ibiatu, né, lá no interior da Bolívia, fronteira um pouco para frente de Trinidade, indo no lado do Brasil. Tínhamos estado brincando com meu irmão um tempo antes e depois eu fui brincar de outra coisa e quando percebi, havia um grande tumulto na minha casa. E eu cheguei lá, não sei, deveria ter 10 ou 11 anos, e percebi que tinham achado minha irmã morta. Ela estava brincando com uma corda que usavam para fechar as casas dos índios, e numa abandonada, que é feito de ripas assim, um cordãozinho de couro que engatava num dos que era galho antes. Mas eu lembro, meu pai, pedindo todos sair da casa, menos a família. E ele falou, Deus pôs no meu coração para orarmos por ela, que Ele quer ressuscitá-la. É uma situação que seria um fantasma, seria uma situação desesperadora. E não estou dizendo que todas as pessoas precisam ser ressurretas. Tem um primo enterrado aqui na cidade onde estou hoje. Mas ele contemplou o plano de Deus na sua vida e o plano de Deus na vida de minha irmã. E pediu a nós orarmos. E lembro ajoelhado naquela rede, pedindo a Deus pela minha irmãzinha. E depois de uma meia hora, mais ou menos, ela começou a chorar outra vez. E aí, depois de mais meia hora, que começou a poder conversar um pouquinho. E quando veio um aviãozinho para aterrissar no aeroporto que o pai tinha feito lá naquela selva, e eles foram lá para a Trinidade, minha avó que estava ali, uma tia visitando aqui do Brasil. Então eu e ela e os outros fomos correndo lá no aeroporto, com um preto aqui no pescoço dela. Oh, meus amados, andar sobre as águas, ressuscitar o morto, isso não é uma história que eu ouvi, isso é algo que eu vi. Quando contemplamos o Cristo, o plano dele, o sonho dele para a nossa vida, então tudo se torna possível. Não tem nada que possa nos distrair. E quando vemos nos fundando nas dúvidas, nas preocupações, a Bíblia nos relembra que precisamos focalizar outra vez nossa visão no Cristo. Na hora pode que nós não possamos entender. Foram se passando os anos, né? Hoje, ela leciona medicina numa universidade nos Estados Unidos. Mary Harlan Baylor, uma conceituada universidade lá no Texas. Mas o que nós não sabíamos, mas Deus sabe. Nada pega Deus de surpresa. Mas Deus constantemente nos surpreende. Mas ali, foi se passando alguns meses e a senhora que achou a minha irmã estava grávida e não sabia. Depois, quando o filho dela nasceu morto também. E ela mandou um mensageiro lá para a casa de meus pais. Meu pai estava fora e eu lembro indo lá com minha mãe. A mulher falava, eu quero meu menino de volta. Quero que pesou Deus que você pediu a sua filha e ele devolveu. Eu quero meu filhinho de volta. E minha mãe começou a orar. E eu lembrando quanto eu chorava na rede, ela pedindo para minha irmã, também pedindo para ela criança. E ele também começou a chorar e reviveu. Depois de tempo, demora, né? Lá nos índios tem tipo casinhas com uma plantação ao redor. Oh, meus amados, qual é a situação que você está? O primeiro vai parecer um fantasma. Quando nós estamos procurando em Deus as soluções, não estou dizendo, como eu falei, que Deus vai resolver todas as coisas da maneira que a gente pensa. Mas o que estou dizendo é que quando nós contemplamos o Cristo, nossa fé inteira é naquilo que Deus está sonhando.
O que Deus está sonhando para você neste instante? Ele quer restaurar a sua fé. A Bíblia diz em Hebreus 11 que a fé é o firme fundamento, é algo sólido. Não se pede a Deus devolver uma vida se não se houve uma ligação antes. Por isso que é importante a leitura da palavra de Deus, porque aí é onde a gente cria uma intimidade com Deus. Não é fácil aqui só dizer humanamente que nada é impossível para Deus. Nossa imaginação não pode chegar nas extremidades que Deus quer fazer para nós. Mas depende de nós contemplarlo. E ouvir Ele dizendo, vem, creia, tome atitude, tome uma decisão hoje, onde a majestade e a glória dEle podem se revelar. A Bíblia está repleta de coisas. 2 de Reis, parece capítulo 6. Eliseu manda flutuar a cabeça de um machado. Ferro não flutua. Nunca flutuou. E normalmente é madeira que flutua, folhas que flutuam. Mas quando contemplamos aquilo que Deus está sonhando para o Senhor, aquilo que Deus está sonhando para a senhora, aquilo que Deus está sonhando para mim, é o esplendor da fé, quando fixamos nossa alma com Deus e Deus nos dá uma diretriz. Venha a mim, todos vós que estáis cansados e abatidos, que eu vos aliviarei. É um processo de amadurecimento, é uma ligação com Deus, é um estilo de vida onde Deus fala ao nosso espírito e nos dá coragem de andar por cima daquilo que parece impossível. Oh, meus amados, quão glorioso é quando podemos confiar em Deus. Lembro aquela mulher, eu tinha falado ela muito com o tempo antes, ela xingava Deus, falava que esse negócio de Deus e coisa de velhinhos, não tinha nada que podia impressionar ela. Mas Deus achou uma maneira, permitiu as circunstâncias envolver a vida do seu filho. E ela, pela fé, clamando para outros que crescem junto, teve seu filho de volta. Qual a situação que você está agora? Como está a atitude do teu coração? A palavra de Deus, ela transforma. A palavra de Deus, ela regenera. A palavra de Deus nos leva além de onde nós estamos. A palavra de Deus nos mostra onde nós estamos e até onde podemos chegar. Oh, meus amados, nesta hora, a palavra de Deus tem a solução. Tem a solução desse filho, dessa mãe, esse pai que está necessitado. Que no primeiro, quando olhamos, nos dá vontade de gritar, é um fantasma, cheio de medo. Mas quando contemplamos o Cristo, quando contemplamos o Cristo na tua alma, no teu coração, então aí vem uma convicção de Deus. Não, Deus foi que pôs isso no meu coração. Deus vai me dar a maneira para achar a solução. E começamos a trabalhar, porque a Bíblia diz que a fé sem as obras é morta. A fé sem umas obras paralelas dentro de um sonho de Deus. Então não vamos ter o resultado que nós queremos. Qual é o resultado que Deus está sonhando para o Senhor? Qual é o resultado que Deus está sonhando para mim? Se Ele precisar ressuscitar de alguém entre os mortos, para Ele não é problema. Se Ele tem que fazer uma transformação na sua empresa, na sua cidade, na sua família, Ele tem o teu bem-estar a favor. Ele está focalizando naquilo que o Senhor precisa, naquilo que a senhora precisa. Mas precisamos olhar para Ele e deixar o olhar fixo nele, contemplando Cristo. Então tirar todo o medo, tirar todo o temor e nos dirigir a Ele pela palavra. Quando foi a última vez que você leu a carta de amor? Hoje sou felizmente casado com a Judy, mas gastei muitas cartas, 5 anos escrevendo cartas, mandando, porque eu queria que ela me conhecesse. Eu queria ter certeza que não ia sair de, você é assim, hein? Não, eu expliquei, escrevi muitas cartas, conversamos muito, porque eu queria que ela me entendesse. A mesma coisa com a palavra de Deus. Tem centenares de ilustrações, centenares de histórias aqui, para que conheçamos a Deus e saibamos quando Ele está falando no nosso coração. E há um entrelace tanto de amor que você pode vir conversando qualquer coisa, mas eu sei o que a Judy pensa. Ela sabe o que eu penso que sou. Você pode inventar história que roubei, o que traí ela, alguma coisa, e ela só vai rir e dizer, eu conheço ele e eu também conheço ela.
Faz 30 e poucos anos que estamos vivendo juntos. Temos uma confiança absoluta no outro. Por quê? Porque viemos dialogando e conversando e refinando nossas vidas. Como está a tua vida com o nosso Deus? Como está a tua vida? Você está refinando ela? Hoje, você permitiu o Espírito Santo fazer um ajuste na tua vida? Se não, então deixa Ele tirar aquele temor, tirar aquele medo, que nós estamos seguros na mão dEle. A Bíblia diz que nós somos a menina do olho de Deus. E saber que Ele está trabalhando na nossa vida e todas as circunstâncias estão trabalhando para bem, para aqueles que amam a Deus e estão seguindo no caminho de Deus. Sejamos o que Deus sonhou. Nem que precisamos andar no sobrenatural, mesmo que às vezes venha um temor ou a gente tira os olhos dele um momentinho e começamos a afundar, mas clamemos para Cristo e permitamos Ele estender a sua palavra e nos dar firmeza e voltarmos junto com Ele ao barco da tranquilidade, da estabilidade da vida que Ele sonhou para nós vivermos hoje, amanhã e sempre para sempre. Aleluia.